Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde. Não, pera, corta. Olá, bem-vindo a mais um Prosa Cinéfila. Eu sou a Amanda Wad e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre curta-metragem. Vocês gostam de curta, assistem, sabem como encontrar, entendem um pouco essa linguagem também como filme. A gente vai falar sobre isso e também sobre um curta-metragista, cineasta e cinéfilo também que está aqui comigo hoje, que é o Klaus Rastenreiter. Olá, Klaus. Tudo bom? E aí, obrigada pela presença. Vamos conversar um pouquinho. Começando com isso, né? Curta-metragem é aquele formato que muita gente tem preconceito. Acha que é um teste para fazer um filme, né? Como se não fosse um filme. E você já tem uma carreira de quantos anos tem? A Olho de Vidro tem... A gente vai gravar agora, acho que o 24º curta. E como diretor, eu vou gravar meu 13º. Tá. Em anos, isso você já tem noção de quanto tempo? São 14 anos. É muito tempo, né? É muito tempo. E como é que você se define ainda nessa carreira de curta-metragista? É interessante, né? Porque a literatura, ela respeita muito mais os diferentes formatos, não é? A gente pensa que a literatura engloba muitos formatos diferentes. Então, quando você pensa numa crônica, num conto, o conto, ele no Brasil, na literatura brasileira, ele é muito mais respeitado do que um curta. Sim. Perante a grande população, né? Então acontece que eu faço muito essa analogia, né? Um curta é quase como uma crônica, um conto que a gente... E não necessariamente um protótipo de longa, sim, um teste para se fazer longa, não. É uma história fechadinha em si, e que consegue, de forma sintética e bem resumida, na maioria das vezes, nas melhores vezes, realmente resumir uma história interessante e que consegue ser sintetizado em uma curta duração. Talvez uma das coisas que o pessoal reclama é que porque curta vai ver curta onde, né? Tem essa coisa das pessoas do comercial ainda, né? Vou pro cinema assistir um curta, não vou, né? Então... Em cima disso tem duas coisas interessantes para comentar, né? Porque a gente tem uma lei que caiu meio em desuso, né? Porque no Brasil a gente tem umas leis que caem em desuso. Sim. Que é a lei do curta, que teoricamente, antes dos filmes, dos longas-metragens, a gente teria exibido um curta-metragem brasileiro, né? Isso acaba o que não é respeitado. Isso dificulta um pouco realmente o potencial comercial do curta-metragem. Mas sim, a gente tem sim espaços, principalmente na internet. Sim. Na televisão a gente pode falar que o Canal Brasil, o Box Brasil e o Canal Curta são 3 dos canais que mais exibem curtas-metragens brasileiros. Mas na internet a gente tem o Cardume, que é um site que você assina e você tem acesso a diversos curtas-metragens muito interessantes aqui feitos no Brasil. A gente tem o Porta Curtas. Sim. E a gente vai ter agora o streaming do governo federal, que vai ser gratuito, que vai ter, pelo menos, se eu não me engano, 250 curtas-metragens brasileiros totalmente acessíveis para quem quiser assistir. E lá vai ter 5 seus, né? 6. 6? Opa. A gente vai ter 6 curtas da Olho de Vidro. É um anúncio que a gente ainda vai fazer, mas que dá para já adiantar aqui que spoiler, 6 dos nossos curtas estarão lá. Disponíveis para que vocês assistam. Quais são eles, você pode dizer? A gente vai ter 11 Minutos, Em Cima do Muro, Não Fala com Estranhos, Pelano, Estela e Solange Não Veio Hoje. Nossa, maravilha. Então isso já é um caminho. E é interessante que, assim, desses filmes que você citou aqui, por exemplo, já tem vários gêneros, né? Vários tipos, formatos, linguagens. Então, porque o pessoal vai dizer, curta é aquela coisinha ali, mas tem curta de comédia, tem curta de terror, tem curta de ficção científica, de tudo, né? É um filme, como você fala. Sim. Todas essas possibilidades. Você gosta mais de qual, assim, se você fosse definir? Olha, eu sou muito engajado a fazer cinema de gênero. E quando eu falo cinema de gênero, a gente pode falar de comédia, de terror, policial, ficção científica. São dos filmes que eu mais gosto de assistir, dos que eu mais gosto de fazer também. Sim. Mas eu acredito que... o que me leva a dirigir um curta-metragem, a escrever um projeto de curta, é muito mais a história ou a sacada, né? Eu falo que tem que ter um punch, sabe? Tem que ter uma sacada para que esse curta seja interessante. Então, a partir dessa sacada, a partir desse punch, dessa ideia que vem, vão se moldando os outros aspectos. Então, por exemplo, Solange Não Veio Hoje. É um exemplo que eu gosto muito de dar em relação a isso de gênero. Ele nasceu como um projeto de comédia.
O Solange Não Veio Hoje, que pra você de casa que ainda não assistiu Solange Não Veio Hoje, é um curta-metragem sobre um cara de 50 anos que mora sozinho e nunca aprendeu a lavar roupa, fazer comida, arrumar casa, e ele tem uma funcionária que faz isso por ele, e um certo dia essa funcionária some, e ele começa a entrar num caos da bagunça da casa dele. Isso ia ser uma comédia de um falso documentário. Isso ia ser quase um Globo Repórter, tipo, o que fazem os homens que não tem alguém para servi-los. Essa geração, o nome do filme ia se chamar Elefante Branco, inclusive, para ter essa ideia desse cara que tá perdido no tempo e que não faz mais sentido nessa sociedade que a gente está construindo. Um inútil, né? Um inútil. Mas ia ser um documentário tipo o Globo Repórter. Tipo, ia mostrar os dias passando, a barba dele crescendo, ele faz uma fogueira no meio da sala, ia ser tipo super... Só que aí depois quando veio a pandemia... antes da pandemia, na verdade, quando a gente começou, o Brasil, enquanto política, começou a ir para um caminho muito estranho, a gente começou a perceber que talvez esse assunto merecesse ser levado um pouco mais a sério. Sim. Então ele acabou tomando tons de terror, apesar de que a comédia ainda tá lá um pouco pincelada e tal. Então ele é meio que quase um Frankenstein de gêneros, né, quando eu penso em Solange. Interessante, dentro desse processo. E acho que um pouco, você fala isso, acho que já é uma marca autoral sua, essa mistura, esse Frankenstein de gêneros, né? Você vê, Felícia tem um pouco de musical, mas tem um pouco de terror, tem um pouco de coisa. O Não Falo com Estranhos também, né? Comédia, mas também tem aquela coisa meio nonsense, tem uma coisa assim. É uma coisa que você gosta, que talvez seja pelas suas referências cinéfilas, alguma coisa assim? Eu acredito que sim. Quando eu penso... É isso, pra mim o que mais importa é contar a história. Sim. Então a forma como a gente conta a história é super importante e a gente leva muito a sério o Esnolho de Vidro. A gente realmente... por exemplo, nossas reuniões de decupagem, onde a gente decide os planos onde cada filme vão ser feitos, é feito em grupo, ou durante vários dias. A gente faz uma imersão de pesquisa imagética mesmo, e sonora. Sim. Então, eu diria que essas referências, elas acabam vindo naturalmente. Então, por exemplo, você falou do Sorriso de Felícia, né, que é um terror, mas que tem pincelada de musical e de outros gêneros. Tem referência das peripécias de Um Ratinho Detetive, né, de animação da Disney. Então a gente gosta realmente de fazer essa mistura, porque é o que surge na hora, sabe? Quanto mais a gente sente que mistura, mais o filme tem chance de ser original, né? Porque é que nem culinária. Eu gosto muito do exemplo de Ratatouille. Eu amo Ratatouille. O Ratatouille, quando ele pega o moranguinho e o queijinho e mistura na boca, ele sente uma explosão de sabores diferentes, sabe? Sim. Então... Como é que a gente sai do óbvio? É justamente fazendo essas misturas. Sim. Trazendo coisas inusitadas que não esperam. Estou vendo uma coisa que né? Sim. Você não tem mais filme de 1h30. Você tem filme de 2 horas, 2h30. Eu tava vendo aqui os horários do cinema essa semana pra organizar minha vida. Eu vi que Karate Kid Lendas tem 90 minutos. Eu falei, poxa, uau! Esse até nisso é uma lenda, realmente. É uma lenda. Voltou ao tempo. Porque realmente saudade desses filmes de 90 minutos, né, que se resolve, né? 1h30 se resolve ali. Então você começa a ter né? A largar demais essa narrativa e vai cansando. Então você tem o respiro de um filme com 14 minutos que se resolve, que te emociona, te faz chorar, te faz rir, né? Sofrer tudo. E tá tudo lindo, né? Eu lembro do que passou antes de Divertidamente, né? Lava.
Nossa, a Lava é quase um clipe. Ele tem 5 minutos, sei lá, menos de 5 minutos. E é uma música. E aí ele é lindo, lindo, lindo. Eu comecei a chorar em Lava. E aí ele meio que me preparou pra ficar chorando até o fim do... Foi acho que o período que eu mais chorei, assim, durante mais uma sequência de minutos seguidos. Você já entrou no filme chorando, né? É bacana. E assim, tirando os seus, né? Que um curta-metragem que te marcou muito, tirando Lava, que você já citou agora. Já esse curta aqui, eu entendi que aqui um filme pode me preencher só com poucos minutos. Nossa, é difícil pensar assim. Porque eu gosto muito dos curtas-metragens brasileiros, principalmente, né? Porque acho que o curta-metragem brasileiro, ele tem o que tem de melhor nos longas, né? Sim. Que é a nossa capacidade muito criativa de resolver questões estruturais mesmo do nosso cinema. E às vezes esses complicadores, esses fatores complicadores, eles acabam trazendo soluções muito criativas e até fora da caixa. Então, eu particularmente sou muito fã dos curtas da Filmes de Plástico. Então, quando eu penso Fantasmas, 15... pouco mais de um mês. São filmes assim. Quintal também. Quintal foi engraçado porque André Novaes é um bom exemplo de um diretor que ele fez longa-metragem e ele continuou fazendo curta, né? Porque a gente tem essa noção de progressão de carreira. Como se a pessoa que começou, ela começa fazendo curta, aí faz longa e passa o resto da vida fazendo longa. Mas não, ele quis fazer um curta-metragem e Quintal, e que é um curta sensacional. Ele fez depois de ter feito Ela Volta na Quinta. Sim. Então, e é um curta-metragem de ficção científica, isso que é muito legal. Muito bom. E isso então você fala do cinema nacional, né, e dos curtas, porque tem muita gente que não conhece o cinema nacional, porque tem todas as questões, preconceitos que a gente já sabe, mas também porque acha assim, o cinema nacional é longa, e longa, às vezes você não tem verba para fazer tantos longas, enquanto você tem uma multidão de curtas sendo feitos todo ano, né? Você vê pelos festivais de curtas, você vê assim, tem realmente um círculo de filmes incríveis que vão até nos ensinando esses cineastas, quem são o próprio André, né? Gabriela Amaral Almeida, né? São vários cineastas de talentosos que a gente vai ver quantos longas tem. Tem nenhum, mas tem 50 curtas, né? Vocês, inclusive, né? Você, Hilda, Caleb também, que já podem entrar nesse rol de cineastas brasileiros, claro, né? E que tem muitos filmes e que tem prêmios e que são reconhecidos, mas que o grande público não sabe nem que existe porque é curta-metragem, né? Isso. Então, e como é que a gente vai, até para poder mostrar, né, que é importante, que é uma produção, né? Como é que você... É engraçado isso, né? Porque a gente tem muito curta porque óbvio, mas é mais barato fazer curta, né? Tipo, você consegue, às vezes, com apoio aqui, pega uma câmera emprestada, em 3 dias você filma um curta, às vezes em um dia. Tem muito filme bom feito em apenas um dia. Então, eu acho que, assim, não existe uma conta, mas eu posso dizer, assim, pela média do que eu acompanho, que devem ser, pelo menos, distribuídos em festivais cerca de 1.300 curtas brasileiros por ano. Uau. Isso vai aumentar agora com esses filmes feitos pela Paulo Gustavo, através do edital da Paulo Gustavo, que começaram a ser feitos entre 2023 e 2025. Então isso pode aumentar, não sei. Então são muitos filmes e não tem... a gente não tem estrutura de distribuição, de exibição tão grande para abarcar esses curtas. Tem muito curta que é feito que realmente não vai para lugar nenhum. No máximo pro YouTube. Mas isso também acontece com os longas. Então é um problema estrutural em toda a cadeia. Sim, a distribuição do cinema, não tem jeito. Pro longa, então, é a mesma coisa. Engraçado que tem longa-metragem, eu conversando com amigos meus, eu pensei, poxa, no dia que a gente conseguisse fazer um longa, seria mais fácil porque tem menos concorrência, mas também tem menos vagas em festivais. Sim. Um festival que tem 16 vagas para curta não vai ter 16 vagas para longa, vai ter 8, 5. Então tem longa sensacional que passa em 2, 3 festivais no máximo. E nunca chega a distribuir no cinema, de fato, né? Isso. Esse processo. Não, tem muito filme feito aqui na Bahia que só conseguiu ser distribuído através dos editais, através de linhas específicas para distribuição, senão eles nunca iam ver uma sala de cinema. É muito louco.
Enfim, mas assim, você falando de cineastas consagrados que fazem longa e nunca voltam pro curta. A Moldova fez esse movimento, né? Em 2 curtas. Fez. E ele conseguiu uma solução. Tá bom que é a Moldova. Né, mas ele conseguiu levar para o cinema. Né, nossa, eu achei uma sacada muito boa. Porque ele bota o curta e depois uma entrevista sobre o curta. Então, assim, pra ver a Moldova, ok, você vai, paga pra assistir um curta e ver a entrevista dele sobre esse curta. Isso seria uma solução para grandes Poxa, eu adoraria. Tipo, bota aí nos comentários, você iria pagar o ingresso pra me ver fazer uma entrevista depois de assistir um curta que eu dirigisse? Bote aí nos comentários. Aquela coisa, né, de tipo, sessão comentada, né, sessão com o diretor. Adoraria, pô. Porque é interessante, né? Até para estudantes de cinema, pessoas que... Não só pessoas cinéfilas que gostam, querem saber um pouquinho mais do filme. Acho que pode ser um caminho também, né? Dentro do processo. Eu gosto, assim, particularmente, eu acho que é o Moldova, né? Então, sendo muito sincero, teriam poucas pessoas que me fariam sair de casa e comprar ingresso para fazer isso. Ver uma entrevista, né? Porque a gente tem tanta entrevista disponível na internet que a gente pensa assim, poxa, eu vou pro cinema para ver entrevista, mas... Entretanto, todavia, eu acredito muito no potencial da gente juntar curtas e montar sessões de curtas. A Sala de Arte mesmo aqui em Salvador tem a matinê dos curtinhas de animação, que é todo sábado de manhã, já que a televisão aberta está se despindo dos grandes programas infantis dos nossos tempos. Saudade do Globinho, né? Já que a gente não tem mais tanto isso na TV aberta, o cinema tá buscando isso no sábado de manhã. Eu achei isso sensacional. Acho que foi uma grande sacada. E é uma forma de vou levar a criança aonde, né? Tem uma... É uma programação num horário estratégico e você passa uma série de curtas de animação todo sábado de manhã e tem público. Sim. Então, eu acho que é uma solução também, sabe? Da pessoa pensar assim, poxa, vamos juntar 5 curtas e vamos colocar numa sessão de cinema, sabe? Sim. Poxa, eu pagaria ingresso pra ver isso. Sim. Aí tem uma seleção boa explicando, tem uma intenção, né, com aqueles curtas. Ao invés de ficar só em festivais, sabe? Sim. Tipo, a gente só vou ver curta em festival. Não, faz uma programação, todo cinema poderia fazer isso. Hoje, se tô com a tarde livre, vou ver curtas no cinema. Olha que bacana. Sim. Que alguns festivais fazem isso, né? Tem a sessão de... O próprio FIC, você tinha, né, sessões de curtinhas, linhas, que você tem exatamente nessa construção. E para criança isso é muito bom, porque a criança tem aquela coisa também da atenção, né? Ela não aguenta ficar, às vezes, 1h30 assistindo a mesma coisa. A minha filha Penélope consegue. A Penélope é, né, diferenciada. Tem uma filha de 2 cineastas, né? Cinéfilazinha também. Não, eu nunca vou esquecer, final de 2022, eu acho. Que eu tava vendo RRR, filme indiano de 3 horas. Aí ela viu um trechinho, achou interessante. Quando eu acabei de ver o filme, ela foi na TV, colocou RRR e ela assistiu as 3 horas de RRR sozinha. Assim, concentrada. É isso. É uma coisa diferente. Tem um sobrinho meu também que é assim também. Desde 2 anos de idade ele ia pro cinema e assistia o filme todo sentadinho, interessado. Já o irmão dele, 5 minutos já tava... entendeu? Então é isso, né? Mas as crianças normalmente... Então se tem vários curtas, ajuda, né? Ajuda muito. Dentro dessa construção. Muito. É bem bacana. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem que ser esse exercício dos dois lados, né? Tipo, você oferece essa opção, mas também é interessante a gente treinar a formação de público para longa-metragem desde a infância, para que não se tornem adultos que não consigam se prender num longa, né? Sim. A gente tá tendo esse problema com adultos, imagine as próximas gerações. Que é uma geração muito TikTok, né? Tipo, você tem a recompensa rápido, você em 30 segundos a 1 minuto você tem uma recompensa. E não é todo longa que vai ter isso. Claro, tem que ter o tempo de maturação daquela ideia. Mas pensando nisso, né? Não com uma projeção de carreira, mas você tem sonho de fazer longas ainda. Ah, sim. Claro. Você já tem projetos. Inclusive, quem tiver dinheiro aí e quiser me dar, tô aceitando. Já tem projetos, alguma coisa assim? Sim, a gente tem, se não me engano, 4 ou 5 longas inscritos. Em busca de financiamento. Então um dia, quem sabe. Mas mas você pretende abandonar os curtas? Não. É uma coisa que você consegue pensar em paralelo dentro dessa... Não, com certeza. Eu não... Se quando a gente começar a produzir longas metragens, a ideia é a gente continuar também com projetos de curta. A gente tem muito projeto de curta ainda para fazer. Então, a ideia... E às vezes até um descanso, entre aspas, né? Por exemplo, alguns diretores fazem isso, né? Entre um longo e outro, dirigem um curta para se manter aquecido, para pagar as contas.
E passa a criatividade também, expressar, Total. né? Testar, né? Porque às Total. vezes você testar num curta não deu certo, beleza, mas um longa já é mais difícil, né? E tudo vem da ideia, né? Então, se a ideia que vem a gente gosta de uma ideia de curta, vamos fazer o curta. Se a ideia que vem é de longa e a gente consegue dinheiro pra fazer, Sim. vamos fazer o longa. Né? É uma coisa do conflito, né? Isso gera um longa, isso gera um curta. E pensando nisso, né? Nessa sua carreira até agora, eu sei que é difícil, mas qual curta que você acha que seria o que você mais gosta, né? Que você mais gostou de fazer, que você tem mais orgulho? Ah, esse aqui É o próximo. É sempre o próximo. É sempre o próximo, né? A gente tem essa coisa, tipo, qual é o melhor? É o próximo. Tá, mas antes do próximo. O segundo melhor. Tentei me sair. O segundo melhor. O segundo melhor depois do próximo? É. O antes do próximo. Mentira. Olha, eu tenho muito orgulho de Solange não Veio Hoje. Ele tá tendo uma carreira muito bacana, mas eu não digo nem só pela carreira, né? Mas é um filme que eu, quando vejo, eu sinto menos agonia. É engraçado porque a gente é perfeccionista, né? Então a gente fica buscando coisas que a gente poderia ter feito melhor nos filmes. Tá. E Solange é um dos que eu menos vejo isso, menos sinto essa agonia, entre aspas, né? Porque se deixar, o filme pra ser, não é lançado, ele é abandonado, Sim. né? Então se deixar, a gente fica sempre querendo aprimorar ele em sala de edição, remixando. Só que tem uma hora que ele precisa ser distribuído. Sim. Então, eu tenho isso particularmente. Então, quando eu vejo Solange não Veio Hoje, eu sinto, poxa, eu acho que ele foi bem amadurecido, sabe? É engraçado que é um filme que ele ia ser feito em 2019, sem recurso nenhum. A gente fez uma diária de filmagem, e aí foi lançado um edital. Aí eu falei, galera, vamos parar as filmagens, vamos escrever no edital. Se passar, a gente continua fazendo com dinheiro. Senão, a gente volta a fazer do jeito que a gente estava fazendo. Passou no edital, só que aí veio a pandemia. A gente ia voltar as filmagens em março de 2020. E aí bem na pandemia. Aí de novo paramos as máquinas, com tudo já engatilhado. E aí voltamos em 2022. Mas o elenco continuou mesmo? O elenco continuou. Legal. Ou seja, o primeiro ensaio foi em 2019 e o último foi em 2022. Então foi um tempo de maturação que quase nenhum outro projeto teve. Sim. Então isso também é um pouco chato assim, da minha parte, também é um pouco injusto Sim. de fazer isso com os outros projetos, porque ele realmente teve um tempo que não é comum para um curta-metragem, principalmente um curta-metragem financiado através de um edital. Que você tem um prazo de entrega, eu não posso ficar elucubrando e melhorando o tempo que eu quero. Sim. E aí, então, isso aqui é um tempo de maturação de longa mesmo, né? E pra todas as... O ator, por isso que eu perguntei se o elenco continua mesmo. O ator vai entendendo melhor a personagem, vocês vão maturando melhor o roteiro e a decupagem. Total. A direção de arte. Por 3 vezes esse filme. A direção de arte vai também amadurecendo, né? Tudo vai confluindo pra aquela coisa melhorar dentro do processo. Mas você gosta de tudo, assim, o que chama, é o conjunto que te chama mais atenção? É justamente o conjunto, porque eu acho que ele funciona muito bem em várias áreas diferentes. Eu acho que existe uma harmonia ali muito legal, no meu ponto de vista, claro. Sim. Então, eu acho que ele tem ele alia bem, assim, a parte técnica com o roteiro, enfim. Eu sou suspeito, então é difícil ficar falando assim, mas eu tô, comparativamente falando, eu acho que ele teve mais tempo de ser amadurecido. Isso, né? Eu tô orgulhoso, né? Quantos festivais ele participou? Acho que quase 40. Eu sei que ele tá com 11 prêmios, e é isso que eu acho interessante, porque ele não é aquele filme que, tipo, ganha prêmio só num departamento, né? Sim. Então, ele ganhou prêmio em quase todos os departamentos. Ele tem prêmio de melhor filme, de melhor roteiro, de melhor direção de fotografia, de melhor direção de arte, de melhor montagem, de melhor ator. Tem 3 prêmios de melhor ator. Marcelo Prado bateu o recorde aí de premiações de atuação. Já tá. E ele atualmente tá ainda circulando algum festival ou ele já acabou a circular? Ele ainda tá circulando. Agora eu não sei de cabeça, não. Tá, tudo bem, ainda tá circulando. Mas ele também tá nesse pacote que vai entrar para o streaming. Sim, ele vai entrar no streaming. Então, em breve vocês podem ver, qualquer pessoa que tá aí assistindo, tiver curioso, né, com Solange não Veio Hoje. Tela Brasil. Vai poder assistir Solange não Veio Hoje em breve. Em breve. No cinema. Não, no cinema em breve. Tela Brasil. Com Marcelo Prado e grande elenco. Muito bom, muito bom. E aí, pensando nisso, né, você veio a cinéfila, falar um pouco nessa sua carreira, né? Você sempre quis ser cineasta? Não sei te dizer assim. Então, minha formação é em teatro como ator. Sim.
eu também escrevo crítica, tô um pouquinho afastado nos últimos meses, mas eu nunca me vejo, eu não acho que é um ofício que você deixa, acho que é um ofício que você retoma em certos momentos da nossa carreira, que a gente vai oxigenando, inclusive. Sim. Então, só que quando eu era criança, minha primeira vocação, assim, o primeiro objetivo era como ator mesmo, que acabou sendo minha formação. Só que com o tempo eu fui me apaixonando pelos filmes, não mais pela atuação, mas pela forma como eles eram feitos. Sim. Então acho que isso me empurrou um pouco para a direção. E a própria formação de crítica, esse ano eu completo 20 anos que eu comecei a escrever crítica. Minha formação de linguagem como crítica, eu acho que foi o que mais me empurrou para o fazer, não é? Que o pensar, né, a poética, a estética filmica, você acaba tendo uma vontade, quero fazer também, né? De tanto olhar, de tanto analisar. Você acaba percebendo, poxa, mas você vai se empoderando das ferramentas, né, quando você vai analisando. Entendi. E aí, mas atuação no cinema você não faz tanto, né? Mas teatro. Faço pouco. Eu gosto mais de atuar no teatro do que no cinema. É uma intenção mesmo. Que os atores que trabalham comigo não ouçam. É muito divertido trabalhar comigo, gente. Nossos sets são maravilhosos. Mas por que assim? Você acha que a magia do teatro é melhor para o ator? Tem alguma... É isso, né? Com certeza é. Assim, sim. Porque muita gente diz, né, que o teatro é a arte do ator e o cinema é a arte do diretor. Paulo Altran falava isso mesmo. Né? Então meio que isso é verdade, sabe? O ator, ele meio que ele tá construindo junto, ele é parte essencial do processo, mas de uma certa forma ele não tá vendo o todo, sabe? Ele não consegue, justamente pelas imagens que ele tá criando serem montadas depois, isso já muda, já tira dele o poder de ser o contador de história no palco. Que o contador de história no palco não, ele tá, se ele quiser tirar a roupa ali no meio do palco e mudar a peça, ele pode. O poder está na mão dele. Borderou, né? Então tem um pouco disso, não tiraria a roupa no palco, dependendo do valor. Mas eu acho que tem muito disso, sabe? Eu tenho um pouquinho de momento de sessão terapia agora. Eu tenho um pouquinho essa coisa com o controle, né? Então, tipo, eu gosto de estar no controle da situação de alguma forma, né? Tipo, eu gosto de contar a história de forma mais ativa. Eu acho que no cinema tem mais essa possibilidade. Mas isso é um Woody Allen, assim, né? Atuar, dirigir, roteirizar o próprio filme. Eu enlouquecer. Porque eu não poderia estar olhando o monitor. Entendi. Isso não daria certo. Não daria certo. Ou teria que ter o dobro de dia de filmagem, porque eu ia querer fazer o take, olhar no monitor, vamos revisar todos os takes, e ia ser insuportável para uma equipe aguentar isso. Eu gosto muito da minha equipe para fazer eles passarem por isso. Torturá-los, né, desse jeito. É uma tortura mesmo. Muito bom. E aí as suas referências, né, principais dentro do cinema, como é que você... É engraçado isso, porque eu acho que cada filme, ele tem suas próprias referências, sabe? Eu acho que eu não gosto de pensar... Eu tenho até dificuldade justamente por essa coisa de eu mudar de estilo de um filme para o outro e tudo mais, e gostar dessas misturas. É difícil eu dizer que existe uma diretora ou um diretor que é a minha inspiração maior. Se eu fosse falar assim, se eu fosse usar isso como exemplo de alguém que faz isso também, é o Stanley Kubrick. Sim. Kubrick, ele tem pra mim, ele fez a melhor ficção científica de todos os tempos, que é 2001. Ele fez a melhor comédia de todos os tempos, que é o Doutor Fantástico. Ele fez o melhor filme de terror de todos os tempos, que é o Iluminado. Então, assim, ele fez... O filme de guerra não foi o melhor, mas Nascido para Matar é ótimo. Então, ele fez o melhor de vários gêneros, sabe? Sim. E aí, não é que eu tenho a pretensão de fazer o melhor de todos os gêneros, mas essa brincadeira que ele pôde fazer durante a carreira dele é uma coisa que me inspira muito, sabe? Eu tenho vontade de brincar com outros gêneros também. Eu vou dizer aqui, né? Klaus quer ser o novo Kubrick. Ó, pra isso, ó o corte! Ó o corte! É assim que nasce as fake news. É assim que nasce o corte. Não, mas brincadeiras à parte, é isso, né? Porque a inspiração também é isso. Você sabe que você não é, mas é algo que você tem como meta. Sim, né? O François Truffaut é um exemplo legal também, porque ele também veio da crítica, né? Sim, Truffaut. Ele veio da queda do cinema e ele foi um dos que ajudaram a levar a Nouvelle Vague pra França. Então,
tem essa... Eu tenho essas inspirações, mas são muito mais inspirações... De pessoas que você admira. Não, em termos de estruturação de pensamento, de como fazer filme, sabe? Então, esses dois são exemplos, mas que não necessariamente o estilo deles vai estar impresso nos filmes que eu dirijo, em termos de decupagem, em termos de... Não vão estar, inclusive. Às vezes a gente se inspira um pouco, tem um zoom Kubrick, eu amo o zoom Kubrick. Sabe, aquele zoom bem detalhadinho, bem específico, sabe? Sim. Gosto muito, mas não é... Não é uma coisa que você vai seguindo a cartilha. E porque estilo, né? Estilo vem muito do inconsciente, eu acho, na verdade. Então, o estilo ele vai sendo criado e eu vou perceber depois. Sim. Tipo, essas misturas, elas às vezes vão tendo repetições e através das repetições você vê uma assinatura. Então, a criação de uma assinatura, pra mim, ela é muito mais interessante quando ela não é consciente. E que é a função da crítica que vê, que é Exato, ver isso, né? Exatamente. Não E aí foi alguém que falou pra mim. Eu fui definido por outra pessoa, isso que eu acho maravilhoso. Eu entrei... Isso gera uma certa crise de identidade em algum momento, não é? Porque a gente vê que as pessoas são colocadas em rótulos, em caixas, e quando a gente não se identifica com nenhuma delas, você acaba sofrendo um pouquinho com isso também. Tipo, quem sou eu, né? O camaleão. E alguém me falou uma coisa do tipo... que enxerga nos filmes que eu dirijo uma coisa meio cínica, mas ao mesmo tempo um romantismo cínico, sabe? E aí eu fui descobrindo outras pessoas que também seguem essa lógica do romantismo cínico. E eu achei isso muito legal. Romantismo cínico. Tem Kaurismäki, Smack, que eu comecei a pesquisar mais sobre os filmes dele. Eu conheci ele através do filme que ele distribuiu ano passado, das Folhas de Inverno. Sim. E aí eu fui descobrindo outros filmes e eu vi que ele segue esse estilo que inconscientemente eu estava também traçando para minha carreira. Que tem uma coisa muito assim, tem uma coisa de ingênua, de romântica e também de irônica, porque você gosta muito de fazer piada, né, com tudo. Então acho que acaba trazendo tudo isso para suas histórias, para sua construção. E que eu acho legal e também essa paixão por cinema, né, por ser um cinéfilo, por também ter todo esse... Você vem da crítica também, acho que você tem muito dessa mistura. E que achei interessante, eu perguntei das referências, porque tem sempre isso. Uma coisa é o que você vai imprimir no seu trabalho, que você gosta de trabalhar. Outra coisa é que você gosta de... Você passou a vida assistindo. Sim. Por exemplo, você sempre disse, não sei se ainda que seu filme preferido seria Kill Bill. Kill Bill e Quentin Tarantino, né? Então seria uma coisa que não é tanto referência pra você, enquanto cineasta. Ou tô enganado? Não, existem referências, mas é como aquilo que eu falei de Kubrick. Existem referências assim... eu vou dar um exemplo aqui. Tá. Borderot... se passa num teatro, a gente pensou no teatro que é o andar alto e o palco baixo. E aí na decupagem surgiram ideias de planos muito que o Bill pensando na cena do Kill Bill Volume 1. Só que você não é o óbvio, sabe? Quando você pensa numa cena que se passa num teatro, você não vai pensar em Kill Bill. Sim. Poder pensar no máximo Bastardos Inglórios, né? Boa. Então você pensa num plano médio perfil, numa montagem de plano contra plano, de diálogo feito dessa forma. Eu penso em Kill Bill. Sim. E aí a gente coloca isso num palco de teatro. E essa é a mistura, entendeu? Sim. Você pegar uma forma, trazer uma dissonância, né? Você pensa numa forma que nunca foi utilizada para esse tipo de conteúdo. Interessante. Eu falei do Quentin, porque a Tarantino também trabalhou na locadora. Você trabalhou em locadora? Eu trabalhei em locadora, na Video Hobby, há 19 anos atrás. Então isso também traz, né, muita... pesquisa, né? Você viu muito filme, buscou muitos filmes, teve isso vai te ajudando a te formar. Com certeza, com certeza. E aí, o que você diria para as pessoas que estão começando, né? Querem começar a ser... Concurso público, mentira. Ver filmes é o caminho... Ver filmes enquanto estuda para concurso público, mentira. Fujam, por favor. Não, sério. Eu tô brincando. É porque a gente brinca muito dessa coisa. Às vezes, assim, eu não gosto de glamorizar a nossa profissão, sabe? A gente passa realmente por situações muito complexas, principalmente financeiramente. Então, bate aqueles momentos de insegurança, tipo, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Por que eu escolhi esse caminho? Por que eu não fiz algo mais seguro economicamente no país que eu vivo, sabe? Sim. Então,
eu ouvi muito esses conselhos e, por sorte, eu não os segui. Então, também não os daria. Eu estou utilizando eles como piada. Mas eu acho que ver filmes é essencial. Eu acho que se uma pessoa está agora começando a fazer filmes e ela não está assistindo filmes, ela está começando errado. Eu não gosto de ser determinista a esse ponto. Claro que existem exceções, existem cineastas incríveis que não têm o costume de ver filme, mas por saber contar bem suas histórias e saber se expressar bem, podem sim fazer um bom filme. Mas eu indico que ver filmes não só é uma experiência profissional incrível, mas uma experiência pessoal também incrível. Sim. Porque quando você está assistindo um filme em tela, você, de uma certa forma, você está refletindo o seu inconsciente naquilo que está sendo projetado. Então, é uma forma também de conversar com o seu inconsciente, sabe? Isso faz com que você se conheça melhor, e se conhecendo melhor e conhecendo melhor a forma de se fazer um filme, você pode sim fazer filmes melhores. E também não ficar naquela ilusão de que você está fazendo a coisa mais original do mundo. Nossa! O que eu tô acompanhando, assim, de gente querendo ser Tarantino, querendo ser James Wan, nossa! E é isso, gente. Vocês estão fazendo filme no Brasil. Saibam o que contar e como contar a história para que não pareça uma cópia mal feita do que está sendo feito lá fora. Tipo, eu gosto muito de usar o exemplo de Kleber Mendonça Filho. Para mim, ele é um bom exemplo de como ele conseguiu alimentar suas imagens com referências externas, mas ao mesmo tempo contando histórias muito brasileiras. E aí o que ele cria essa dissonância que eu falei, essa mistura do que a gente não costuma ver. É verdade. E que coincidentemente também nasceu como crítico. Também nasceu como crítico. Ele foi estudar cinema, pensar o cinema para depois fazer o cinema. Fez os contatos dele lá em Cannes. todo o filme dele tá passando em Cannes. Vamos ver, né? Agente Secreto aí, como é que vem. Mas... É engraçado, tá falando sobre duração, o Agente Secreto parece que tem 2 horas e 40, né? Uau. E aí é interessante porque assim, os filmes dele costumam ser mais longos do que a média. Mas eu realmente boto fé que ele vai conseguir sustentar bem essas 2 horas e 40. Tomara. Nossa, Cláudio, obrigada. Então, para terminar, né, convido o pessoal para onde te encontra, né, onde encontra as coisas da Olho de Vidro. Então, no nosso site, no www.olhodevidro.com.br, a gente criou uma seção de curtas, onde vocês conseguem assistir alguns dos curtas realizados na Olho de Vidro. Então, filmes realizados entre 2016 até 2021, já chegamos a mais de 10 curtas lá no nosso porta-curtas pessoal, na olhodevidro.com.br. E vocês podem acompanhar um pouco e podem seguir a gente no nosso Instagram, o @olhodevidroproduções. É com você, Amanda. Maravilha. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado pelo convite, Amandinha. E obrigada a vocês também pela audiência. Não esquece de seguir também o Prosa Cinéfila, de indicar aos amigos e até a próxima.